Aleluia. Então, amados, eu quero falar, sempre que Deus coloca uma palavra no meu coração, é algo geralmente que é um processo que eu passei, estou passando, e assim, Deus vai falando e eu vou anotando. Então, hoje eu quero falar sobre os processos que levam à maturidade cristã. Então, abre aí, lá em 1 João 2. 1 João 2, versículo 12. João 2, 12. Fala assim: Filhinhos, amém? Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. No 14 fala assim: Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Amém? Eu quero ler numa versão da King James que fala assim, ó: Filhinhos, prestem bem atenção nessa versão. Essa versão assim eu coloquei vários textos nessa versão porque ela é bem clara. Fala assim, ó: Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados foram todos perdoados graças ao nome de Jesus. Pais, eu vos escrevo porquanto conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo pois venceste o maligno. Crianças, eu vos escrevi porque conheceis o vosso Pai. E vós, pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e já venceste o maligno. Amém? Então, na nossa caminhada cristã, existem processos e fases. E aqui, em 1 João, esse versículo 12, que ele fala: Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados. Aqui João está falando esses filhinhos aqui para todos nós cristãos. Esse é geral. João está chamando todos aqui, lembrando, olha, vocês são perdoados, os pecados de vocês são perdoados pelo nome de Jesus, pela graça de Cristo. Então, esse é para todos nós, amém? E lá, em seguida, fala assim, ó: Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que é desde o princípio. Pais, aqui representa uma categoria de cristão. Então, vou falar dessas 3 categorias para a gente entendendo. Então, aqui, João falou de pais, de jovens e de crianças. Nessa King James aqui vai falar criancinhas. São 3 fases do cristão. Ele passa criança, o jovem e o pai. E a gente vai entender um pouquinho dessas 3 fases para a gente trazer onde que a gente está nessa fase, qual fase nós estamos e qual posicionamento a seguir que o Senhor deseja para nós. Amém? Então, João fala 3 categorias de crente: o pai, o jovem e a criança. Os jovens, no versículo, fala assim, ó: os jovens, no mesmo versículo lá em cima, fala assim, ó: Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno.
E aí, como eu expliquei, né, nesse termo dos filhinhos, e a gente vai entrar na primeira categoria, que são as crianças. Vamos começar pelas crianças. Lá em 1 Coríntios fala assim, ó, pode deixar que eu vou lendo aqui. Fala assim, ó, irmãos, 1 Coríntios 3, do 1 ao 3, fala assim, irmãos, não vos pude falar como pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. O que vos dei para beber foi leite, e não alimento sólido, pois não podias recebê-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Visto que campeia entre vós todo tipo de inveja, discórdia, por acaso não estáis sendo carnais, vivendo de acordo com os padrões exclusivamente mundanos? Então, aqui Paulo começa a falar um tipo de cristão. Um tipo de cristão que ele está se referindo aqui, os cristãos crianças. Ele está falando aqui, olha, eu não pude falar com vocês como dar alimento sólido. Eu tive que dar leite, porque vocês não estão preparados para receber o alimento sólido. E na célula, às vezes, eu sempre falo sobre essa questão, assim, um desenho um pouco para os meninos lá. Então, quais são as características da criança? A criança, ela só visa o benefício. Olha para uma criança, para você ver, uma criancinha lá de colo, ela não consegue identificar, ter um relacionamento de amor com a mãe. Qual que é o intuito da criança? Sugar o leite, gente. Pode falar que a criança ama a mãe? O bebê está ali alimentando o leite da mãe. Quando a mãe tira o leite, acabou. Vai chorar mesmo, vai chorar. Porque a ligação que ela tem e vê a mãe é algo de receber. É algo que eu enxergo ela só porque ela é a fonte do meu sustento, entendeu? Então, não existe uma proximidade, um relacionamento de amor. Não existe esse relacionamento profundo. Então, as crianças são bajuladas, pirraças. Quer na hora que quer, é isso que eu quero, é agora que eu quero, né? E na nossa vida espiritual também existe isso. Existe aqui, como Paulo falou, existe os bebês. Os bebês na fé. São pessoas que conheceram Jesus, mas que ainda aceitaram Jesus, mas que ainda não conhecem Jesus. Elas estão o quê? Tomando leite. E muitas vezes acontece, né? A gente vê, não que milagres não aconteçam na vida dos outros, gente. Milagres a gente desfruta em todas as fases. Mas na criança, você vê essa característica de receber tudo na mão, né? Então, ela não sabe discernir entre tempos, na hora de não e na hora do sim. Essas são as características da criança. Então, o bebê na fé toma leite, é bajulado, não tem entendimento de tudo. Ele quer tudo na mesma hora, não sabe discernir os tempos de espera, de hora de prosseguir. O crescimento faz parte da caminhada de todos. Não podemos nos acomodar, precisamos avançar. Então, é normal. Tem um nível da criança. Eu vejo lá em casa a Vitória, né? A Vitória, tem hora que o pai dela chama a atenção dela, aí ela corre para a mãe. Mãe! Aí tem hora que a mãe chama a atenção, ela corre para o pai. Porque ela quer um apoio, ela quer ser bajulada naquilo que ela quer, entendeu? Quer alguém para estar ali apoiando aquilo que ela está fazendo, mesmo que não seja correto. Então, o novo na fé, ele não tem o entendimento total de quem é Deus. Então, por muitas vezes, por isso nós precisamos saber compreender. Porque tem gente que ele não vai ter o nível de conhecimento que o outro tem.
E aí ele acabou de chegar, o outro quer exigir que ele seja expert na palavra e que ele faça tudo certo. É uma caminhada e é um processo. Eu gosto dessa palavra processo porque processo é uma constância de um desenvolvimento dentro de você. Você está passando ali uma fase, mas aquela fase não é... Você não pode estabelecer ali, você vai crescer. As crianças vão crescer. E a coisa mais feia que tem é quando uma criança assim, já está saindo da fase mais de criança, né? Já está começando ali, já praticamente é jovem, mas ele continua fazendo as coisas de criança. Vocês já pegaram algumas assim? É muito feio. Criança está fazendo as brincadeiras, está fazendo coisas ali que, né? Você vê que não é certo, às vezes os adultos até acham graça e tudo, mas quando ele sai desse nível de criança e começa a crescer, e começa a agir como criança, é estranho, fica feio. Então, nós na fé também não é legal. Não é legal. Dá uns piti, que era para ser de criança, mas aí já está no processo, já era para estar começando a maturidade. E aqui Paulo está falando isso. Se você for ver, Paulo está falando assim, ó, já era para vocês terem crescido. Mas aí eu não posso tratar vocês como adultos, porque vocês estão ainda com mentalidade de criança. Então, chega uma fase que a gente precisa se examinar, falar, não, chega dessa fase. Chega de ciúme. E se a gente continuar lendo esse texto, ele é comparado como pessoas carnais, porque tudo é o centro ele. A criança é isso. Tudo é o meu benefício. Eu sou o centro. Façam para mim. Tudo é ela. Então, se a gente for olhar, quando a gente precisa analisar isso. Qual fase que eu estou? Eu preciso parar de ser o centro? Eu preciso de dar atenção ao outro que está chegando, porque às vezes pode chegar no nível que você já era para ter crescido, e aí os novos estão chegando, que era para estar ajudando os novos, mas aí você está com ciúme ainda, porque os novos estão chegando, está tomando seu lugar. Não, seu lugar tem que estar progredindo. E sair dessa fase de criança. Então, a criança ela é muito o centro, eu sou o centro. Então, se não fizer na hora dela, ela vai chorar. Então, a gente precisa sair disso, sair desse nível. Respeite as crianças, cuida das crianças. Mas, se você não é criança, bora crescer. Amém? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho dos jovens. Os jovens, fala aí, vou ler nessa do King James aqui, ó. Jovens, eu vos escrevo, pois venceste o maligno. E fala que a palavra de Deus habita dentro dele. O jovem aqui, ele começou a sua caminhada com Cristo, provando a comunhão com Deus e deixando a palavra habitar ricamente no seu coração. Está aprendendo a confiar, a descansar em Deus, está vencendo as suas dificuldades em Cristo, é forte, que a palavra diz que ele é forte, começa a enfrentar seus medos. Neste momento é gerada a convicção de Deus, do Deus presente, o Deus de perto. Se esforça para fugir do pecado. Esse é aquele momento que Deus toca na intimidade. Deus vai, né? O jovem está no processo de Deus trazer luz dentro e começar a mostrar a ele as profundezas de Deus. Ele começa a ter um entendimento de quem Deus é. Então, o jovem, muitas vezes, ele é impulsivo, né? O jovem ele é impulsivo às vezes. Mas nesse momento aqui, eu quero que vocês pensem no jovem espiritual. Espiritual. Ele pode ser impulsivo, mas esse é um momento de tratamento de Deus interiormente.
Então, é nesse momento que o jovem aqui, ele começa a conhecer Deus, né? Não o Deus só que me dá, mas um Deus de relacionamento. Ele começa a desfrutar mais da presença de Deus. Essa fase onde que Deus corrige e ele começa a entender a voz de Deus, que é uma correção, e ele começa a quê? Vai se alinhando, ele vai se alinhando, começa a desfrutar. Eu queria que vocês abrissem lá em Salmo 23. Estava vendo uma pregação e falou sobre isso. Eu quero só dar uma pincelada nesse salmo, só para vocês entenderem um pouquinho do que eu estou falando. Eu achei esse salmo um pouco diferente esses dias. Fala assim, Salmo 23. Amém? Fala assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vamos ver esse salmo de maneira diferente. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quem tem essa consciência que nada vai faltar é a criança, né? Estou deleitando, não tem responsabilidade. Então, a criança entende bem isso e ela se deleita no Senhor. Porque que ela pedir, vai começar a receber, ver coisas assim extraordinárias de Deus. Então, a criança sabe disso, nada vai faltar, não tem responsabilidade para ela. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto às águas de descanso. Quem quer descanso, gente? As criancinhas, está querendo descanso ali, né? Então, essa é a parte das crianças. Refrigera minha alma. Leva-me para junto às águas de descanso e refrigera minha alma, né? Está o nível ali só da alma, o eu. Guia-me pelas veredas da justiça por amor ao teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Essa parte entra o processo dos jovens na fé. Ele começa o quê? Guia-me pelas veredas da justiça. Ele começa a entender que antes ele tinha uma justiça que era baseada na sua vontade. Eu faço. Não, se reclamou, se fez, eu não gostei, eu vou para cima, né, e vou cobrar a minha justiça própria. Então, nessa parte, ele começa a entender que a justiça dele própria não é a justiça de Deus. E a justiça de Deus, ela consiste em não você, mas o outro, em Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essa é a parte onde que ele tem que começar a enfrentar os seus próprios medos. É a parte que ele vai passar por dificuldade. Na dificuldade, ele vai conhecer quem Deus é. E vai saber que Deus está com ele, porque aqui está falando, olha, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Esse é um momento que ele vai abrir o coração, está passando por dificuldade, ele é uma oportunidade de crescimento para a maturidade, que é o próximo nível que a gente vai falar. Então, ele começa a ter consciência de que Deus não está somente me dando bênçãos, mas que Deus também, eu posso estar passando dificuldade, que Deus também está comigo. Então, essa começa a ser a consciência ali do jovem. Ele começa a passar por esse processo onde Deus começa a mexer mais no seu interior. Começa a tirar algumas coisas que não eram para estar lá, começa a alinhar, né, a mentalidade de Cristo, tirar o que era velho, o que era do mundo, e começa a renovar a mente. Amém? Processo significa a ação de avançar
ir para frente, se alicerçando para crescer mais, fortalecendo suas raízes para começar a dar fruto. Esses outros foi eu que acrescentei, mas o processo ele significa uma ação para avançar. Então, se você está nesse processo aqui, ó, de passar pelo vale da sombra da morte, engraçado que aqui está falando, ó, ainda que eu ande pelo vale, eu ande, não é eu pare, não, tá? Eu ande pelo vale. Você não vai ficar permanente no vale, entendeu? Passando. Isso aí. Então, é um processo. Você está avançando. Você está avançando. E aí, vai sair, vai passar. Mas Cristo está com a gente, amém? Então, a gente começa aí a fortalecer as nossas raízes para começar a dar frutos. Quer dizer, você vai começar a ser gerado novas convicções. Aquilo que você achava que era certo, agora, pela palavra, você já entende que não é. Você começa a ter um nível de responsabilidade, porque o jovem, nessa fase, ele começa já a sair e avisando, né, lá fora, procurar emprego, ele já avisa a questão, né, dos estudos com mais frequência. O que eu vou ser? Para que eu vou formar? Então, o jovem ele já começa a passar por esse processo emocional. Então, um processo de tratamento emocional que vai passando. Então, começa a alicerçar suas raízes. Não é qualquer coisa que vai te deixar indo embora. Vai ser... Você começa a ser constante. Então, nesse processo é onde que é gerada essas verdades dentro de nós. Amém? E aí, a gente vai lá para o 5. Fala assim, ó, Salmo 23, 5, fala assim, ó, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Antes de entrar nesse texto, eu quero falar um pouco e no final eu volto nele. Porque agora a gente vai entrar na questão da maturidade. Então, quando João, voltando lá em 1 João, né? 2. Vai falar assim, ó. Pais. Lá em 1 João 2, 14. Na metade do 14 vai falar assim: e vós, pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que é desde o princípio. Os pais aqui, não está falando para pais, né, normais do dia a dia, não. Está falando para pessoas maduras, pessoas que conhecem o Senhor, que conhecem desde o princípio. Desde o princípio. Então, aqui ele já está indo mais a fundo. Então, você sai desse nível de jovem e começa a entrar na fase da maturidade espiritual. Então, eu vou dar um exemplo aqui sobre uma pessoa madura na Bíblia. Não é Jesus, mas ele vai estar no final. É outro que nos deixou muito exemplo. Filipenses 3. Pode abrir aí. Filipenses 3, 12. Filipenses 3, 12 ao 14. Fala assim, olha. Não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo de alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim,
prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, esse é Paulo, ele está falando sobre a vida dele. Então, nós vamos aprender nesse texto algumas características de uma pessoa madura. Vocês vão analisando aí. Então, maduro na vida cristã é quem sabe das suas limitações. Essa é a primeira característica. Paulo fala assim, ó, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido perfeição. A pessoa que ela é madura, ela não precisa provar que ela é madura. Ela vai agir naturalmente e ela não vai se vangloriar naquilo que Deus gerou nela. Ela sabe de onde que ela veio, o processo que ela enfrentou e a caminhada que ela está indo percorrer. Isso está dentro dela. Ela já deixou essa coisa de ficar eu e tá, o olhar dela está à frente agora. Então, não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição. Já viu pessoa que ela quer provar, às vezes, que ela é bem top, né? Às vezes é uma dificuldade de assumir o erro. Então, assim, a pessoa que ela é madura, ela não se preocupa com a sua reputação. Ela não se preocupa em chegar no outro e falar, eu errei com você, Mirta. Eu quero te pedir perdão. Então, ela chega e ela fala das suas dificuldades. Ela sabe que ela é limitada, que a plenitude não está nela, mas está em Deus. Então, ela entende isso, que ela é uma pessoa limitada. E que a plenitude está em Deus, que, pelo seu poder, pode usar, pode fazer através dela. Mas ela sabe que nela, ela tem dificuldades, ela sabe que ela ainda pode pecar, mas ela tem uma maturidade para saber ir até Deus, receber o perdão de Deus, abandonar o pecado e caminhar. Ela não fica prostrada, ela caminha, então ela avança, mas com a consciência de que ela pode falhar. Então, ele tem essa consciência. Tem muita gente que, por não saber do que é capaz, deixa de alcançar grandes coisas, de realizar grandes sonhos, mas há também pessoas que, por não saberem as suas limitações, vivem quebrando a cara, sofrendo terrivelmente, dão passos maiores do que as suas forças e assim acabam se machucando. Então, aí há um desequilíbrio. Essa pessoa, ela não sabe até onde ela pode ir. E aí acaba indo além, e aí vai ficar ferida, vai gerar muitas outras consequências. Então, a pessoa madura, ela sabe até o nível que ela pode ir. Não, até aqui eu posso ir. Até nesse ponto eu posso ir. Eu sei que daqui é Deus que faz. Deus pode usar a minha capacidade física normal, os meus dons naturais, mas eu sei que tem coisa que Deus não pode fazer além disso, que não precisa dos meus dons naturais. Eu sei que Deus pode ir além. Então, essa consciência, essa pessoa tem essa consciência. O apóstolo Paulo já havia detectado em sua vida que algo ainda estava incompleto, que havia limitação em sua vida. Nós também precisamos entender isso. Precisamos caminhar conforme nossas limitações momentâneas. Detectar nossas limitações é um exercício imprescindível para o crescimento na fé, pois não gera em nós expectativas maiores do que as nossas forças. Nos coloca na dimensão e na posição correta da fé, e nos faz realistas diante de cada situação. Não é uma pessoa que vive achando que é Mulher Maravilha, né? Que é o super-herói,
que não é pela fé eu posso comprar tantas coisas. Isso aí não é fé. Isso aí é um passo que você está dando, que você vai ter consequências disso e ainda não vai culpar Deus, não, porque você está indo dar um passo sem direção de Deus. Isso aí já é outra coisa. Isso aí é uma decisão que você toma baseado no seu achômetro mesmo. Não tem nada a ver com a fé. Então, a fé, ela age, você sabe da sua limitação, você sabe onde você pode ir e sabe que Deus é um Deus que pode fazer impossível. Amém? Eu vou contar algo tão lindo que hoje aconteceu com a amiga, que, assim, ela tinha saído de um setor e foi para o outro. E do outro setor que ela foi, teve que diminuir no salário dela. Por quê? Porque ela não ia receber insalubridade. E ela ficou... Aí, o dia que isso aconteceu, ela falou comigo assim, Val, vai acontecer isso e isso, vai diminuir tanto no meu salário. E agora é uma hora que eu estava precisando tanto. Aí eu falei, amiga, vamos crer, o Senhor é poderoso e tal. Ela falou assim, Valquíria, mas eu não vou reclamar. O Senhor, tira aqui, o Senhor me dá ali. Eu falei, é isso mesmo. Tem 3 meses que ela está nesse setor. Gente, mudou a lei e o salário dela voltou ao salário antigo. Isso é algo assim que eu falei assim, Deus, que maravilha. Então, a lei mudou, a empresa chegou e falou assim, fulano, você não... mês que vem vai ser depositado seu salário completo, porque a lei mudou, a gente não pode agir incorreto com você. Você vai receber, mesmo estando fora do setor que você receberia. Eu falei, Deus é fiel. Então, diante da situação, ela não murmurou, ela creu que mesmo saindo de um lado, Deus iria mover de outra forma para que ela pudesse, porque ela precisaria. E Deus moveu, mudou até a lei, gente. Deus é assim. Deus é assim. Então, a segunda característica, né, de um cristão maduro, ele sabe os planos de Deus para a sua vida. Então, lá fala assim, olha, Paulo fala assim, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Ele sabe o que Deus tem para a vida dele. Ele tem uma convicção no que Deus vai fazer na vida dele. E por isso, ele o quê? Ele prossegue. Então, o sinal da maturidade é saber o que Deus tem preparado para as nossas vidas. O apóstolo Paulo, ao expor que tinha limitações, relata que isso não lhe impediria de conquistar aquilo para o qual também Cristo conquistou por ele. E quando o apóstolo diz conquistar aquilo para o que também foi conquistado, ele demonstra saber o que Deus queria dele e o que ele precisava fazer, então, com a sua vida. Ele tem uma direção. Uma direção. Estava falando com a pastora que a pior coisa é você estar perdido e cego. E a melhor coisa é quando você sabe enxergar espiritualmente, porque você lê a palavra, você entende a palavra, o Espírito Santo te revela a palavra, e você não fica perdido igual o cego no meio do tiroteio, não. Você não fica perdido. Eu falo isso porque eu já passei por uma situação assim, e onde é como se eu estivesse no campo minado, cheio de bomba, eu não sabia para onde correr. Aí apareceu aquela luz lá no fim do túnel. Era Jesus. Então, ele iluminou o nosso entendimento para que a gente pudesse enxergar. E a gente precisa saber, gente, a gente não pode ir para o vento me levou, para onde que o vento me levou, não. Você precisa saber o que Deus tem para a sua vida, para onde que você está indo. Para onde você está indo. Você precisa ter essa direção. E Paulo tinha convicção disso. Ele sabia das suas limitações, mas sabia o plano de Deus que Deus tinha para a vida dele. Ele não se vangloriava nisso.
mas ele tinha um entendimento de equilíbrio. E aí, Paulo ele demonstra saber o que Deus queria dele, o que ele precisava fazer, então, com sua vida. Isso era um diferencial tremendo na vida de Paulo. Esse também deve ser o diferencial em nossas vidas. Nós precisamos conhecer quais os planos de Deus para nós. E isso só acontece com a maturidade cristã, com a experiência espiritual e com a intimidade com Cristo. Não tem como você saber com quem você está caminhando, para onde você está caminhando, se você não conhece o caminho. A pastora acabou de falar, o caminho é Cristo. É o caminho. Você está, cada dia desfrutando desse caminho. E aí, cada processo ele vai te revelando quem ele é e quem você é nele. Você só sabe quem você é quando você conhece ele. Não tem como. Amém. Não tem como eu querer que Deus, revele, traz aquela revelação sobrenatural na minha vida de quem eu sou, se eu não estou disposta a caminhar com Ele. Não vai acontecer. Jesus não é o gênio da lâmpada, tá? Faz milagre, mas não tem esse negócio de facilidade de achar que ele vai me revelar tudo e o processo todo. E é isso, não é. É no caminho. Você vai caminhando com ele, desfrutando dele. Para alcançarmos essas coisas, precisamos amadurecer na fé. E um sinal claro de que essa maturidade chegou é sabermos quais são os planos de Deus para nós. Amém? Você tem que ter convicção disso, senão qualquer outra pessoa que falar um plano para você, você vai seguir. Qualquer outra pessoa que dar uma direção para a sua vida, você vai seguir. Se você pegar o ônibus e quer ir no centro, você vai pegar um ônibus em direção ao centro. Mas se chegar no ponto, outra pessoa falar assim, não, vamos para a direção contrária, você vai seguir? Se você tem conhecimento que o centro é para cá? Não. Você não vai seguir, porque você tem conhecimento. E muita gente segue outras direções por falta de conhecer o caminho, que é Cristo. Amém? Vamos lá, para a terceira característica é saber superar as dificuldades do passado. Fala lá assim, irmãos, quanto a mim, o versículo 13, tá, gente? Fala assim, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo de ter alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Então, Paulo, ele o quê? Ele sabia que tinha um passado. Mas o que ele estava fazendo? Esquecendo do passado e avançando para as coisas que estão diante de mim. Paulo não podia apagar o passado da sua memória, mas se recusou a deixar que ele o impedisse de avançar em direção ao seu objetivo. O apóstolo queria esquecer seu passado moralista. Esse é um ponto essencial da maturidade cristã. É o poder de superar o passado, de vencer definitivamente as barreiras que um dia nos impediam de caminhar e vencer. Então, você, muitas vezes, não vai esquecer o passado no sentido dele sumir da sua memória, mas você não vai ficar preso nele. Se tem coisas para resolver no passado, resolva, porque, como eu falei, Deus é um Deus de processos, Se você salta degraus, quando chega lá em cima, você vai ter que voltar e consertar o degrau que você saltou. Voltar nele, porque você não conhece ele. Deus talvez queria te revelar o profundo nele, te curar de algo, mas você saltou o degrau. Então, quando a gente salta degrau, há consequências, porque aí
você vai chegar lá em cima com uma falha. Não a totalidade do que Deus quis para você. Então, você não fica preso no passado. Resolva seu passado. Conserte lá o que você tem que consertar. Gente, se uma coisa é certa, não adianta a gente querer achar que eu vou servir Deus aqui, dentro da igreja, e eu esqueço das pessoas que eu machuquei lá fora, não. Não adianta. Isso eu aprendi quando eu estava começando a caminhada, né? Que eu tive um atrito com uma pessoa, e aí eu era a vítima. E aí eu falava, não, Deus, mas eu sou a vítima. É ela que tem que vir. E aí Deus falou, filha, se você vem até o altar entregar a sua oferta, eu não estou recebendo. Porque você está pendente lá atrás. Então, volta e conserta. Aí eu fiz igual criança, né? Coloca na minha frente, Senhor. Coloca essa pessoa, então, na minha frente, que eu vou pedir perdão, mesmo sabendo que, né, que eu sou a vítima, mas eu quero consertar, porque eu preciso andar. Então, Deus fez o quê? Na porta da igreja, sentada, passou. Aí eu falei, Senhor, hoje não estou preparada. Eu falei, Deus, hoje não estou preparada, não. Vamos tentar outra vez. Depois Deus fez a mesma coisa. Deus fez a mesma coisa. E aí eu tive a oportunidade de não só encontrar a pessoa, mas de ir na casa da pessoa. E assim, Deus agiu de maneira sobrenatural. E hoje fala, uma pessoa amada e querida. Deus ainda acrescentou, né, como amizades. Então, às vezes, se você não conserta lá, você está perdendo uma amizade, você está perdendo comunhão com Deus, né? Esse é o principal. E fora que você vai ficar ali, estagnado nessa situação. Então, eu podia simplesmente vir para a igreja, sentar no banco, receber a palavra, ir embora bonitinho. E a pessoa não é daqui mesmo, então não tem problema. Mas Deus, ele não faz as coisas incompletas na nossa vida. Deus faz completo e Ele quer que a gente... Ele não só se importa com você, a sua vida espiritual, mas os seus relacionamentos lá fora. O seu relacionamento com a sua família, o seu relacionamento com as pessoas. E Deus quer trabalhar isso em nós. E quando a gente não se abre para superar essas dificuldades, a gente vai ficar paralisado nessa situação. Paralisado. Até você querer ir para frente. Até querer vencer. Aí começa a vir umas tribulações, né? Para ver se você sai. Um empurrãozinho, sabe? Então, não precisa, gente, a gente passar por muitas coisas. Tem tribulação, a gente tem aprendido nas células. Tem tribulação, provação que a gente passa, depende do que você semeou também. Então, volte com certo, se depender de você, volte e resolva, para que você possa avançar. Deus tem o melhor. Amém? Então, Paulo nos ensina que é preciso romper com o passado, quando esse se torna barreiras limitadoras em nossa caminhada. Outra coisa, perdoa as pessoas que você precisa perdoar. Se tem pessoas que te feriu no passado, perdoa. Não deixa isso te impedir de crescer em Deus. Libera perdão. Se precisar ir pedir perdão, volta e peça perdão. Não deixe as feridas do passado também te paralisar no sentido do que você passou. Gente, todo mundo já passou dificuldades, situações difíceis. Todo mundo já. A gente sabe, cada um aqui, se for contar a história, cada um tem um passado trágico, um passado em dificuldade, outros passaram tantas dificuldades ou ainda estejam passando, mas não deixe isso te paralisar, porque Deus quer que você avance e Deus quer te revelar o que Ele tem lá na frente para você desfrutar.
Mas se você fica pensando ainda parado naquilo que está lá atrás, nas suas feridas, lamentando as suas feridas, porque tem ferida que Deus quer curar e que a gente não quer que Deus cure. Você acredita que tem assim? Eu quero continuar o vermezinho de Jacó para ser, consolado, para ser bajulado. Isso aí é coisa de criança. Isso aí é coisa de criança. A pessoa que é madura, ela vai deixar... Não, eu passei por isso, já passou. Já passou. Está lá atrás. Eu preciso o quê? Avançar. Enquanto você está preso no seu passado, tem pessoas ao seu redor desfrutando um presente maravilhoso. Quando a pessoa fica presa no passado, ela não consegue desfrutar o que Deus tem no presente para ela. A mente dela está cativa o passado. É igual o povo do Egito. Deus estava mostrando maravilhas para eles. Mas a dificuldade vinha, o que eles faziam? Vou olhar para o Egito de novo. Quero voltar para o Egito. Entendeu? Então, o passado tem que ser vencido. E por último aqui, a nossa quarta é saber valorizar as bênçãos da caminhada. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A maturidade é você saber que Deus é um Deus que sempre está te abençoando e valorizar aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Paulo, ele sabia quem ele era, para onde que ele estava indo e o que Deus estava fazendo na vida dele. Então, ele valorizava aquilo que Deus estava fazendo. Então, o prêmio é a recompensa pela vitória. Paulo levava isso muito a sério, porque estava de olho lá na frente, num prêmio que ele vai receber, que ele queria receber, já estava avisando o prêmio lá na frente. Então, a maturidade cristã não se dá de forma instantânea. A maturidade exige alimento, tempo e perseverança. Alimento, tempo com Deus e perseverança. Então, é essa característica. Eu quero ler lá em Efésios, falando sobre isso mesmo, em Efésios 4:13, que é o desejo de Deus para nós. Efésios 4:13. Estou acabando, tá, gente? Efésios 4, versículo 13. Eu vou ler nessa versão aqui. Gostei muito dela, que ela é mais clara. Vou ler nessa versão, tá? Se não tiver igual, pode só prestar atenção aqui. Até que todos, é o desejo de Deus para nós, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, para onde que a gente está indo? Caminhando para onde? O meu alvo é a estatura de Cristo. Enquanto Cristo não for forjado em nós, nós temos perseverar. O objetivo, no 14 fala assim, o objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas da teologia, pelas ondas teológicas, nem jogados de cá para lá, por todo o vento de doutrina, e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função, como devem agir os crentes. Alguns estão como Paulo, caminhando, rumo àquilo que Deus tem para a vida dele, em direção ao que Deus tem. E eu quero trazer essa consciência para nós, a gente saber o nível que a gente está,
como eu devo agir, que eu não posso permanecer ali para sempre. A fase de criança é até um nível, ela precisa dar uma continuidade. E até o maduro também, ele continua crendo, porque o alvo dele é parecer com Cristo cada dia mais. E até na glória. Então, a gente precisa entender essas verdades e deixar o medo para lá e deixar Deus transformar de dentro para fora. O processo de Deus acontecer dentro da gente. E isso, no processo, você vai ter que enfrentar o medo, você vai ter que aprender a confiar em Deus e obedecer aquilo que Ele tem lhe confiado. Aquilo que Ele tem colocado nas suas mãos. No processo de maturidade, a pessoa também, ela, além de desfrutar o relacionamento com Deus, saber quem ela é, para onde que ela está indo, então, a pessoa que ela não sabe para onde que ela está indo, qualquer caminho serve. Qualquer pessoa serve. Qualquer festa serve. Qualquer música serve. Ela segue tudo que os outros falam. O que os outros colocam para ela está bebendo, ela está comendo e ela está indo, porque ela não sabe quem ela é. Ela não sabe a sua identidade em Deus, ela não sabe para onde que ela está indo, ela só está ali. E a gente precisa querer sair desse nível, porque Deus não viola o nosso livre-arbítrio, mas Ele vai ao nível que você abre o coração para Ele. Ao nível que você se dispõe. E o maior desejo é que a gente cresça, desfrute do que Ele tem para nós e que a gente não só fique para a gente, mas também ao outro. Sinal de maturidade é você dar ao outro. E lá em Salmos, que eu falei que ia fechar, em Salmos 23, né, fala lá, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Então, antes eu tinha um pensamento muito assim, né? Desse versículo fala assim, prepara-me uma mesa na frente dos meus inimigos, né? Pensava assim, não, a pessoa que me fez mal, então, igual aquela música, né? Vai ter que me ver no melhor, comendo o melhor. Não é isso. Jesus, ele repartiu o pão com os próprios inimigos. Não só o pão, mas a vida. Porque os inimigos fizeram tudo com Cristo, mas Cristo fez o quê? Repartiu. Então, antes de Jesus ir para a cruz, ele partiu o pão e deu ali para Judas que iriam trair. Ele beijou Judas e ele amou Judas até o fim. Então, o maior sinal de maturidade é você amar o próximo e dar aquilo que ele não merece. Que é o que Cristo fez por nós. Então, então, às vezes nós deixamos de dar para o outro porque ele não merece. E Deus não ensina isso para nós. Deus ensina a você amar, a você orar pelos aqueles que o perseguem, pelos seus inimigos. Esse é o desejo de Deus. A pessoa não merece, a pessoa está fazendo mal para você, mas aí você chega e oferece o pão, a palavra de amor. E você se coloca não numa posição superior, mas numa posição de servir ela. Em Cristo. Isso é o que Cristo nos ensinou e deixou escrito para a gente. Então, para concluir, às vezes somos pessoas indicadas para determinados trabalhos e fugimos algumas vezes das responsabilidades que Deus tem nos dado.
esse que eu estou falando, se a gente for ler um pouquinho sobre Moisés, a gente vai ver um pouquinho a luta de Moisés, né? Para receber de primeira mão ali o chamado de Deus para ele. E quando Deus chama Moisés ali, na verdade, deixa eu fazer um pano de fundo. Deus, ele poupou Moisés, porque ele tinha um propósito. Cada um de nós temos um propósito. Amém? Deus tinha um propósito na vida de Moisés. Deus poupou ele, preservou ele. Ele foi ali para dentro do palácio do rei, né? Desfrutou, conheceu, estudou, né? Foi ensinado ali e tudo no Egito. Mas Deus já via lá na frente o propósito de Deus para a vida dele. E aí aconteceu que Moisés matou o egípcio e tal, e fugiu, certo? Fugiu para o deserto. E aí, nesse processo, ele aprendeu algo no Egito. A gente não pode descartar o que Deus nos ensina, jogar tudo num pacote fora. Deus tira proveito disso. Deus ensinou ele algo no Egito. Ele foi para o deserto, né, casou, conheceu ali o sogro dele, o Jetro, casou ali com a filha do Jetro e, né, um sacerdote, e ali ele saiu de uma posição que ele mandava, porque ele é um príncipe ali no Egito, então ele tinha uma posição elevada no Egito. Ele saiu dessa posição e veio para o deserto fazer o quê? Servir. Ele foi aprender com as ovelhas. Ele tinha uma posição de autossuficiência, de mandava. Agora ele aprende a servir, porque ovelha não é fácil, né? Ovelha é devagar. Então ele teve que exercer um nível de paciência. Ele aprendeu outras qualidades ali. Mas tudo porque Deus, isso iria cooperar para o propósito dele. Tudo que ele aprendeu iria cooperar para o propósito dele. Quando ele, né, Deus o chamou na sarça, que Deus chamou ele, e Deus falou, olha, Moisés, eu quero que eu estou vendo, meu povo está clamando, né, eles estão sendo escravos ali no Egito, e eu tenho visto o clamor do meu povo, e eu quero libertá-los. E é você quem vai. E aí, o que acontece? Ele dá várias desculpas. E tudo que Deus fala, ele tem uma desculpa, Senhor, mas eles não vão crer. Aí Deus, não, faz isso, faz esses milagres aqui, ó. Faz isso que eles verão, caso eles não creem, você mostra por sinais, que é eu que estou te mandando. Senhor, mas como é que eles vão saber que o Senhor fala? Não, fala que eu sou. Eu sou. Se eles perguntarem o meu nome, eu sou. Então foi dando ali, mas Senhor, eu não sei falar. Gente, esse negócio de Moisés, ele pode ter esquecido, sabe? Porque ficou muito tempo fora do Egito mesmo. Mas lá em Atos, Estevão, quando Estevão vai pregar ali para o povo, Estevão fala assim, lá em Atos, deixa eu falar a referência. Estevão, ele fala assim que Moisés ele foi ensinado em toda a cultura do Egito. Ele era uma pessoa que ele sabia tudo, ele falava tudo. E aí, eu não sei o que aconteceu ali com Moisés, que ele falou, né? Pode ter esquecido mesmo, pode, né, ter acontecido alguma coisa, mas ele fala, depois eu passo a referência. Ele fala isso, né? Que ele não sabe falar. E aí Deus fala assim, mas foi eu que fiz a boca. Eu te ensino. Foi eu que te dei ouvidos. Eu te ensino. Deus sempre dando ele uma desculpa e Deus, não, eu tenho solução. Não, Deus, mas Deus, não, eu tenho solução. Moisés, você vai, é eu que estou te mandando. 7. Isso. Vamos lá em Atos 7. Deixa eu ver isso aí.
Peraí, eu quero só essa parte falar. Não é? Aqui, ó. E Moisés, no 22. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Mas Estevão falou que ele era poderoso em palavras e obras. Aí eu falo com Deus que eu não sabia falar. Tudo bem, mas Deus não importou com isso, não. Eu te ensino. E, por fim, ele falou, Deus, envia outra pessoa, eu não. E Deus falou assim, olha, Arão vai falar por você, né? A desculpa da boca, não. Arão vai falar por você. E quando ele fala envia outro, Deus fica irado com Moisés. Porque Deus tinha forjado nele, tinha preparado ele para exercer aquilo que Deus queria que ele exercesse. Porque Deus não frisava só Moisés. Deus frisa a nação que estava sofrendo. E esse é o olhar de Deus. Deus não olha só nós. E às vezes nós colocamos limitações para Deus fazer através das nossas vidas. E às vezes Deus tem levantado pessoas e falado com pessoas, sai desse nível, vai fazer tal coisa. E aí você quer, Deus, mas só se o Senhor aparecer um anjo falar. Para. Está tudo na palavra. Sai desse nível e vão crer no que Deus tem. Então, quando a pessoa que ela é madura, ela sabe assumir as suas responsabilidades. Quando Paulo foi chamado, Paulo caiu ali do cavalo, ele conheceu Cristo, ao mesmo tempo ele já começou a saber quem era Deus, conhecer Deus, começou a avaliar aquilo que ele conhecia de Deus e aquilo que o tanto que ele tinha sido preso naquela doutrina e naquela religião, ele mudou o conceito e já se alavancou. Claro, gente, que Moisés foi, né? Moisés libertou o povo, graças a Deus, né? Mesmo o povo sendo ingrato, Moisés perseverou até o fim. Chegou com eles até a porta. E outra geração entrou. Mas, então a gente precisa, o que eu quero dizer aqui, nós precisamos assumir as responsabilidades que Deus tem confiado nas nossas mãos. Se é a responsabilidade da sua vida de crescer e consertar com Deus, então assuma essa responsabilidade. Se é a responsabilidade de servir, de sair do nível do eu e começar a avisar o outro, vamos servir. Vamos servir com qualidade, vamos servir. Porque a gente ora por trabalhadores, mas não obriga, não. Deus não obriga você a servir. Você tem que se dispor. E quando Deus, ele tem chamado, sim, pessoas. E Deus, ele tem um propósito para cada um. E às vezes nós queremos servir só no que a gente quer. E não é. Moisés não queria ir lá, voltar no Egito, porque ele já tinha fugido de lá. Mas era o propósito de Deus, porque Deus estava visando outras pessoas. Então, será que a gente pode abrir mão do que é nosso para servir outros, porque Deus visa isso? O que acontecerá com aqueles que permanecem sendo escravizados pelo poder do pecado? Eles vão permanecer lá. Se a gente o quê? Não se disponibilizar. O segredo da maturidade é pensar e agir, e não para você mesmo, mas para os outros. É a verdadeira capacidade de amar quem não merece. A pessoa madura assume suas responsabilidades para o qual foi chamado. O serviço a Deus é um envolvimento de amor entre nós e Deus. Sem amor não há como servir. E não fuja dos processos que Deus tem para a sua vida. O dízimo, você pode vir aqui e dar o dízimo. Normal. Isso é um envolvimento de fidelidade. Mas o servir é um relacionamento com Deus. Você serve porque o maior te serve. E você não pode servir o outro.
Então, essa palavra que o Senhor tem gerado e gerou no meu coração, que eu queria compartilhar. Eu espero que vocês sejam abençoados por essa palavra e que vocês não limitem o agir de Deus na vida de vocês. Deus tem muito mais. E para a gente desfrutar do que Deus tem, a gente precisa caminhar. E abrir o coração mesmo para aquilo que Deus quer fazer, mesmo que vá doer. Mas enfrente o medo da dor e avance.